Do livro Libertação, capítulo 11, Valiosa Experiência, página 144. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Aquela força, semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano sorviam-na a longos exaustos, sustentando-se dela quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. Examinando a passagem, Gubbio esclareceu-nos em voz imperceptível aos demais. Esta força não é patrimônio de privilegiados. É propriedade vulgar de todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. É o espírito subtilissimos de Newton, o fluido magnético de Mesmer e a emanação ódica de Reichenbach. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem aos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinalizá-la. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a próxima santificação, caminho único de nossa aproximação do Criador. Vendo a cena que se desenrolava, ponderei. É forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade, permanece em perfeito contacto com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Sim, confirmou o orientador sereno, não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. O professor de relações com a nossa esfera inabordável, por enquanto, ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Pode ouvir-lhes os pareceres e registrar-lhes as considerações. Entretanto, isso não basta. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados em todos os círculos de luta, muito inferiores, em alguns casos, a eles mesmos e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos, porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Nesse ínterim, reparamos que o médium, desligado do corpo físico, se punha a ouvir atencioso justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja operação Saldanha requisitara. Volte, meu amigo,
asseverava jactancioso ao médio desdobrado. E diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso orgânico é simples, bastar-lhe-á o socorro médico. Não é uma obsidiada vulgar? Inquiriu o médium, algo hesitante. Não, não é isto não. Esclareça o problema. O enigma é de medicina comum, sistema nervoso em frangalhos. Esta senhora é candidata aos choques da casa de saúde, nada mais. Seria ilícito algo tentar em favor dela? Tornou o psiquista sensibilizado. O interpelado riu-se numa tranquilidade de pasmar e rematou. Ora, ora, você deve saber que individualmente cada criatura tem o seu próprio destino. Se nosso concurso fosse eficiente, não teria gosto para tergiversações. Não há tempo a perder. A essa altura, Saldanha endereçava-lhe um sorriso de satisfação, aprovando o alvitre e fazendo-nos sentir como é possível enganar a muitos quando o homem apenas confia na estreiteza da sua própria observação. Perante o quadro que nos era dado apreciar, ousei dirigir-me discretamente a Gúbio, indagando: não nos achamos diante de autêntica manifestação espiritista? Sim, confirmou em tom grave. À frente de legítimo fenômeno dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra, ausente do envoltório carnal, ausente do envoltório carnal. Entretanto, André, os companheiros de ideal cristão, corporificados na crosta da terra, vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo, sem comportas, sem disciplina. Jamais endossaremos um espírito dogmático e intolerante. É imprescindível, porém, que o clima da prece, da renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, através de padrões morais nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. Temos aqui um médio de possibilidades ricas e extensas que, pelo simples comércio vulgar a que reduziu a movimentação de suas faculdades, não acorda impressões construtivas naqueles que o buscam. Pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é o trabalhador ideal, suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Estes não se animariam a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores bem intencionados, embora que não vacilam em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados da luta comum. O caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável ainda a quantos se propõem dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as, enquanto os que se cercam da fonte enraizada no sumo bem dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que se lhe acercam da fonte, enraizada no sumo bem. Não basta, dessa maneira, exteriorizar a força mental de que todos somos dotados e mobilizá-la. É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. É por esta razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. Compreendi que os preciosos argumentos do instrutor, pronunciados a meia voz e extremamente impressionado, guardei respeitoso silêncio.
O vidente retomou a gaiola física, finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica de contato com a nossa esfera, sem qualquer resultado no capítulo de elevação espiritual que lhe melhorasse o ambiente. Abriu os olhos, reajustou-se na cadeira e informou a Gabriel que o problema seria solucionado com a colaboração de psiquiatria. Comentou a situação precária dos nervos da doente e chegou a indicar um especialista de seu conhecimento para que novo método de cura fosse tentado. O casal agradeceu comovidamente e, enquanto se articulavam as despedidas, o professor recomendou à enferma resistência e cautela ante os estados mentais depressivos. A jovem senhora recebeu as observações com o desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Saldanha, à nossa vista, abraçou os cooperadores que também haviam desempenhado a deplorável tarefa. Combinou ocasião de encontro amistoso a fim de comemorarem o que lhes figurava significativo triunfo, e em seguida notificou-nos em voz firme: Vamos, amigos, quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Endereçou-lhe Gúbio triste sorriso com que disfarçava a aflição extrema e acompanhou-o humildemente.